Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa primeira formação de língua portuguesa, a professora Simone. Eu vou dar alguns recadinhos iniciais, eu coloquei no chat, certo, pessoal? Então, no chat nós temos o link para a presença da aula ao vivo, certo? Então, esse link serve como registro de quem vai participar da aula ao vivo. Mas, atenção, nós temos a geração de carga horária lá na plataforma, correto? Então, para que esta formação de hoje gere carga horária para a certificação de vocês, terão que entrar lá na plataforma e colocar como visto, lá quando a gente vai liberar a gravação desta formação. E a emissão do certificado de carga horária, ele é feito pela plataforma, ok? Então, depois que a gravação estiver liberada, né? Então, vocês vão lá e colocam como visto. Colocando como visto, automaticamente vai gerar a carga horária da formação. Agora, só vamos aguardar a entrada da professora Simone. Podemos dar início. A professora Simone está tendo dificuldades com o link. Vou ajudar ela aqui. Simone já. Agora entrou. Ok. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo bem, Rui? Tá me ouvindo bem, pessoal? Boa noite a todos vocês. Certo, estou te ouvindo alto e claro.
Tá tudo certo por aí? O temporal já chegou para essas bandas ou não ainda? Por aqui se anuncia um temporal, né? Mas a gente não sabe se vai vir ou não. Tomara que não venha, né, gente? Deus o livre, temporal é perigoso. Mas já teve bastante vento aqui na cidade hoje de tarde, tá? Bastante ventoso. Então a gente vai começando aqui os nossos trabalhos, né? Até porque a gente sabe que os professores que estão aqui reunidos também já vieram de um dia de trabalho, né? Então a gente não vai querer ficar falando sobre o tempo, não é mesmo, Rui? Então a gente vai já iniciar os nossos trabalhos aqui para falar do que a gente tem que falar. Então, meus queridos, eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Deixa eu só abrir aqui o arquivo. Eu vou compartilhar para a gente dar início, então, uma retomada de tudo aquilo que a gente falou nos encontros presenciais, tá? E essa retomada, ela é muito oportuna, uma vez que a gente vai poder não só revisitar alguns conceitos, algumas ideias que foram lá apresentadas, como também a gente trazer algumas ideias novas, né? Acrescentar alguma coisa que a gente deixou de falar, né? Abençoada noite aí, prof. Então, a prof já vai compartilhar a tela, tá bom, meus queridos e minhas queridas? Acredito que a maioria é mulher aqui, não sei se tem algum homem além do Rui. Nos encontros que a gente ia, quase só mulher, né, Rui? As professoras aí tomando conta, né? Daí, eu só preciso, Rui, que tu me diga se a tela vai ser, então, devidamente compartilhada. Me dá um feedback se a tela está compartilhando. Compartilhando, Rui? Ficou legal. Uhum. Só comecei do fim. Vou ter que começar aqui do começo, então. Deixa eu só dar uma puxadinha. Acho que não vai ter que passar de um em um. Por algum motivo, ela começou do fim. Deixa eu só dar um ESC aqui, começar do começo. Coisas de tecnologia, né? Fecha aí, ele clica no primeiro slide e depois apresenta. Estou tentando fechar, mas ele não está me obedecendo. Ele não está me obedecendo, Rui. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Rui. Eu vou entrar pelo outro computador, tá? E aí... deu ali. Eu vou só... Vocês vão só me visualizar por esse daqui. Eu vou entrar pelo outro computador, até porque ele é mais fácil de manusear. Deixa eu ver se agora dá certo. Deixa eu só voltar para o início aqui. Acho que agora vai dar certo, então. Vamos lá. Clica no 1. Creio que agora vai dar tudo certinho. Isso. Compartilhando a tela, então, com vocês? Tudo certinho? Tudo certo. Tá bem, então. Então, a gente vai dar início aos nossos trabalhos, tá? Vamos lá. Então, a ideia hoje, professoras e professores, se tiver algum presente, né, é retomar o nosso trabalho, né, fazer um apanhado de tudo que a gente conversou nos nossos encontros presenciais e, além disso, acrescentar algumas questões, trazer algumas reflexões que podem ainda ser trabalhadas com as nossas crianças do 5º ano, né? Então, o título dessa formação é Dos Contos Clássicos ao Mundo Contemporâneo, Interpretação, Intertextualidade e Leitura Crítica no 5º ano. Porque, sim, a gente quer que os nossos alunos consigam fazer uma leitura crítica e não uma leitura superficial, uma leitura que não é aprofundada, uma leitura que não é aquele objetivo da escola, né? A escola tem o principal objetivo de trazer essa ideia da criticidade nas nossas crianças, embora que ainda são crianças, mas que a gente possa começar a desenvolver essa ideia da criticidade neles. E como que a gente vai fazer isso, então? Tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bem, inicialmente eu separei uma imagem aí, professoras e professores, de João e Maria, como era antigamente. Está passando, Rui, a tela para todo mundo? Certo. Rui, tela passando, ok? Só me dá um ok? Certo. Tudo certo, então tá ótimo. Então, nós temos aí uma imagem do João e Maria,
E como que era antigamente, né? Como que era a história, como ela foi contada, o João e Maria aí focado na casa de doces, encontrar a casa de doces no meio da floresta. E o que seria esse João Maria hoje, né? Se o João Maria existisse hoje, onde eles estariam? Ah, com certeza estariam ali na tela do celular, né? Dando likes, curtindo plataformas sociais, jogando joguinhos. Então, eu tentei fazer aí, né? O João Maria ontem e o João Maria hoje, né? Como é que a gente vê essa perspectiva dessa história que transcende, essa história que foi escrita há tantos anos, mas que hoje ela transcende, né? Ela transcendeu o mundo, ela está perpassando, né? E como que a gente poderia trazer essa história para a nossa realidade? De que maneira a gente poderia trabalhar essa história ainda na realidade que a gente vive hoje? Certo? Então, essa foi a ideia inicial de trazer essa imagem, tá? Quais são os objetivos, então, desse nosso encontro? Primeiro objetivo é retomar os conteúdos já trabalhados nos encontros anteriores. O segundo objetivo é revisar os 3 livros de interpretação, né? Então, a gente vai revisar um a um. O terceiro objetivo é discutir a intertextualidade e a releitura dos gêneros. O quarto objetivo é refletir sobre o papel do professor na formação do leitor crítico. E o último objetivo é pensar em estratégias contemporâneas para trabalhar textos clássicos no 5º ano. Quando a gente faz o encontro, Gurias, quando a gente planeja uma aula, quando a gente planeja um encontro, quando a gente planeja um trabalho, a gente tem que saber o que a gente quer com aquilo, né? Então, a minha meta aqui é trazer nesse slide o que eu pretendo com esse nosso encontro, né? O que a gente pretende deixar para vocês nesse grande apanhado que a gente vai fazer dos encontros que nós tivemos de forma presencial, tá? Então, vamos passando aí para a gente ver o que tem para a gente, né? Pergunta inicial. Por que ainda trabalhar com contos clássicos? Tá? Isso é uma pergunta provocadora. O que João Maria ainda tem a dizer para crianças que vivem cercadas por telas, redes sociais e excesso de informação? Basicamente, gurias e guria ou guris, não sei se tem algum guri, ninguém se manifestou, mas assim, o que a gente tem para dizer? O João e Maria, gente, é uma história que perpassa, é uma história que transcende, mas a gente tem que transpor também os significados dessa história, né? Os significados que hoje, se a gente vai trabalhar com uma história como essa, como a gente poderia promover uma leitura interpretativa dessa história sem que a gente ficasse focado no modelo que ela foi ensinada no passado, aquele modelo defasado, ultrapassado, aquela coisa de simplesmente ler a história, né? A madrasta malvada, estavam passando por necessidade, eles vão deixar as crianças na floresta, as crianças, então, tentam voltar para casa, o João coloca migalhas de pão, mas isso é a história como nós a conhecemos. Mas de que maneira a gente pode transcender essa história para o mundo que nós vivemos? Porque, sim, o maior desafio nosso de cada dia, enquanto professores e professoras, é a gente conseguir trazer para a realidade nossa de cada dia. Trazer essa realidade, por mais que tenha sido uma história muito antiga, trazer de que maneira essa história construa um significado na cabeça dos nossos alunos, na cabeça das nossas crianças. Porque se a gente não conseguir construir um significado, a história fica vaziada de sentido e é só mais uma história que eles vão esquecer. Mas para construir significado, que sim, esse é o objetivo de ensinar a interpretação de texto, é construir significados, é conseguir fazer com que as nossas crianças consigam fazer uma ponte com seus sentidos, né? E consiga relacionar esses sentidos, esses múltiplos sentidos com o mundo em que elas vivem. Porque senão a história vai ficar vazia, a história não vai passar de um conto de fadas, de algo com uma coisa que a criança vai pensar, mas isso nunca vai acontecer no mundo real, isso não existe, isso não passa de uma história de conto de fadas. E não é isso que nós queremos. Nós queremos provocar, nós queremos incitar, nós queremos convencer as nossas crianças da importância de trabalhar esses contos, porque eles ainda são validados, o que a gente pode extrair deles. Então, por isso, essa reflexão inicial. Por que ainda trabalhar com contos clássicos?
sendo que a gente tem uma enorme quantidade de gêneros textuais. E porque os contos clássicos ainda ocupam um lugar especial. Porque, sim, eles ocupam um lugar especial ainda. E que lugar é esse? Então, nós vamos conversar sobre isso, tá? Nos próximos slides. Primeira discussão, então, eu trago aí, né, dois personagens, né, um menininho e uma menininha assustados, porque a discussão inicial, ela perpassa a questão dos medos infantis que continuam existindo, do abandono emocional que, infelizmente, cada vez é mais forte na sociedade contemporânea, do consumismo, da manipulação, da fome afetiva, da busca por pertencimento, da coragem diante das dificuldades. Todas as nossas crianças, independentemente da idade, aqui a gente está falando para 5º ano, mas não importa a idade, crianças e jovens são afetados por esse tipo de situação, né? São afetados por todos esses itens que tem aí, que é justamente essa ideia inicial que João Maria traz para nós, né? A abordagem sobre os medos infantis. Será que as nossas crianças hoje têm os mesmos medos que as crianças do passado tinham? Ou se esses medos foram transformados, que tipo de medo as nossas crianças têm hoje, né? O que elas temem? E por que o nosso trabalho, enquanto professores e professoras, é tão importante para que a gente possa desconstruir esses medos, mas, ao mesmo tempo, não deixar as nossas crianças tão corajosas para sair fazendo o que pensam, o que querem, sem tomar cuidado, né? Existe uma linha tênue entre o medo e a coragem, né? Então, o nosso objetivo aqui não é somente interpretar texto, mas a interpretação do texto que torna o cidadão que desenvolve o senso crítico, que contribui para a formação cidadã. Esse é o nosso objetivo. A gente não quer só que a criança saiba ler e interpretar, mas chegar ao último estágio corresponde a dizer em que medida essa criança será capaz de transformar aquilo que ela lê num suporte para a sua formação cidadã. Sim, porque ela precisa de um suporte para a formação cidadã. E que suporte é esse? Tá? Então, abandono emocional. Crianças sofrem abandono emocional? E como sofrem abandono emocional? Muitas vezes se veem solitárias para fazer os temas de casa, não sabem bem como vão fazer as atividades do dia a dia, os pais não acompanham, os pais estão sempre na correria, né? Muitas vezes nós, professoras, ficamos sobrecarregadas de assumir essa função que é da família, o consumismo, né? A manipulação, principalmente no meio dos joguinhos eletrônicos que elas vivem, né? A fome afetiva, a busca por pertencimento. Sim, as nossas crianças buscam pertencer. E quando elas não conseguem pertencer, isso gera um sofrimento nelas. A coragem diante das dificuldades que elas precisam ter, que elas, mesmo ainda pequenas, elas precisam começar a desenvolver essa coragem. E como que é difícil trabalhar com essas questões? Então, veja que aqui nós estamos num nível em que interpretar para quê? Interpretar em qual contexto? Não é interpretar por simplesmente fazer uma prova. Não é interpretar para simplesmente, não, eu vou interpretar porque tem uma prova, seja ela qual for, né? Prova da escola, prova do SAES, prova do SAEB, não importa qual prova ele vai fazer, mas não é interpretar para a prova, é interpretar para a vida, né? Interpretar para a vida, a gente está no nível muito mais profundo de interpretação. Passando para o próximo slide, a gente tem a retomada dos 3 níveis de interpretação. E que níveis são esses, professoras e professoras? O nível literal, que é o que está explícito no texto, né? O nível inferencial, que é o que o leitor deduz do texto, e o nível crítico, reflexivo, que é a relação entre texto, sociedade e experiência de vida. Como eu disse para vocês nas formações, há muitas pesquisas promovidas pelo MEC e por outras instituições educacionais revelam que, infelizmente, né, é uma realidade muito dura que nos aflige, mas, infelizmente, os nossos alunos já têm uma dificuldade gigantesca de passar do nível literal para o nível inferencial. Em geral, eles conseguem, grosso modo, né, muito subliminarmente, conseguir interpretar o nível literal, que é responder as perguntas que estão no próprio texto.
O nível inferencial, ele requer uma dedução, não está escrito. E quando ele é obrigado a pensar, aí a gente tem um problema. Gurias e guris, eu queria provocar vocês a uma reflexão, né? Ontem eu dava aula para uma aluna de ensino médio e ela escreveu um texto sobre a questão da evasão escolar. E aí a gente discutiu bastante sobre o tema da evasão escolar. E aí ela tinha dito assim, que no texto dela ela acreditava que muitos alunos evadiam da escola porque eram preguiçosos, porque não queriam estudar, porque não achavam a educação importante. E aí, como ela é uma aluna de escola particular, né? Ela tem uma outra realidade. E aí eu disse assim, na verdade, o que acontece? Muitas crianças, muitos jovens, muitos adolescentes evadem da escola por outras questões bem mais sérias do que preguiça. E, em geral, a última situação é a preguiça, né? Eles evadem porque eles precisam trabalhar, eles evadem por questões de violência em casa, eles evadem por uma série de problemas, uma série de situações, né, que acometem as nossas crianças. Então, ter noção dessa realidade é aprofundar para o nível inferencial, o que o leitor deduz a partir do cenário, a partir do contexto. E chegar no terceiro nível é ainda mais difícil, gurias. É uma missão desafiadora para nós, professoras e professores. Por quê? A gente precisa primeiro passar pelo segundo para depois chegar no terceiro. Então, chegar nesse nível terceiro, que é a relação entre o texto, a sociedade e a experiência de vida, precisa passar pela dedução, precisa passar pela inferência. Só que, em geral, os alunos do quinto ano estão saindo ou estão ainda no primeiro nível. E outra, para chegar no primeiro nível, eu preciso estar capacitada a fazer o meu aluno ler o texto, que é um desafio gigantesco. Em geral, meu aluno não lê o texto. Ele quer que eu leia para ele quer dizer que eu explique o que está escrito, ele diz que não conhece as palavras, não é? Então, fazer o aluno sentar para ler é o primeiro desafio para poder a gente chegar no primeiro nível. E a partir do primeiro nível, a gente poder passar para o segundo e passar para o terceiro. Então, temos um monte de desafios na jornada, né? Exemplo prático do João e Maria. Nós temos um trecho aí. As crianças seguiriam pela floresta, deixando migalhas pelo caminho. Esse, né? Temos aí, ó. Nível literal. O que eles deixaram pelo caminho? Deixaram as migalhas. Eles vão lá olhar. Se eles conseguirem ler, eles vão identificar que são as migalhas. Mas, para isso, eles precisam ler. Ler com atenção. Um único período, uma única linha, né? Uma única frase que está ali, e se eles não lerem, eles não vão identificar. O nível inferencial, por que João deixou as migalhas? Aí eles têm que refletir, eles têm que pensar. Porque ele queria voltar para casa, porque ele não queria ficar perdido na floresta, porque foi uma espécie de resguardo, uma espécie de cuidado, uma espécie de atenção, inteligência, né, dele, para poder dizer, se alguma coisa acontecer, a gente está salvo, porque eu vou deixar as migalhas pelo caminho. Mas a criança vai precisar refletir para chegar nesse nível inferencial. E ela tem que ser provocada pela professora ou pelo professor. Sem provocação, sem instigar a criança, ela não chega nesse nível. Ela só vai ler e identificar o que está escrito no texto. Então, é preciso um trabalho do professor para chegar ao segundo nível, que é o nível inferencial. No terceiro nível, por que João deixou as migalhas, que é o nível crítico? Hoje, quais migalhas as pessoas deixam nas redes sociais? Olha lá, a gente já está transpondo a realidade do João e Maria para o mundo contemporâneo, o mundo que nós vemos hoje. Quais são as migalhas que as pessoas deixam nas redes sociais? Há migalhas deixadas nas redes sociais? E outra, a criança teria que entender aí o conceito de migalhas. Prof, não dá para deixar migalha na rede social. Do que tu está falando, prof? Então, provocar esse terceiro nível exige toda uma trajetória entre o primeiro e o segundo nível, para que a criança consiga chegar no terceiro nível. É uma coisa fácil? Certamente não é. Exige bastante trabalho. Tá? Aí, só que se a gente chegar nesse terceiro nível, onde que a gente vai chegar? A gente vai começar a conectar o quê?
os rastros digitais, a exposição na internet, a privacidade, que são temas tão contemporâneos, que são temas que estão tão conectados à nossa realidade, à realidade de hoje. Pensar, por exemplo, com as crianças, o que são esses rastros digitais, o que é essa exposição na internet, o que é essa privacidade que muitas vezes é invadida, e quais os perigos dessa invasão de privacidade, né? Os perigos que nem sempre as crianças se dão por conta que correm. Quase sempre não se dão por conta que correm. Se elas não forem devidamente orientadas, se não tiver um adulto que converse com elas, elas não vão ter a mínima noção do perigo. O que seria o perigo? Um celular, uma máquina, um computador, seja lá o aparelho que elas estão usando para conectar. Elas não conseguem ver perigo nesses aparelhos, né? Pesquisas apontam que crianças e idosos são as duas categorias de seres humanos mais afetadas pelas fraudes na internet, pelas fake news, pelas mentiras, né? Pelas fraudes, pelas pessoas de má índole que estão nas redes sociais, tentando persuadir, tentando enganar, tentando, né? Muitas vezes, no caso das crianças, a pedofilia, que infelizmente é muito presente. Então, qual é o nosso papel nesse cenário? Né? Fazer uso, conseguir construir as conexões entre uma história antiga, como a história de João e Maria, e transpor a reflexão para o mundo contemporâneo. Né? Lembra que nos encontros presenciais eu comentei, e se nós fizéssemos um debate, e se nós criássemos uma situação em que a Maria seria julgada por ter assassinado a bruxa. Aí algumas professoras comentaram, nossa, a gente nunca pensou sobre essa perspectiva. Porque, em geral, há muitas perspectivas para se analisar um texto. Não é possível que nós nos restringamos a uma única perspectiva. Porque há diversas perspectivas. Se nós relermos o mesmo texto, nós já teremos um outro olhar, que já não tínhamos na primeira leitura. Então, a perspectiva, ela precisa ser explorada, ela precisa ser identificada, ela precisa ser rastreada. Mas a gente só consegue ter essa perspectiva se a gente olhar o texto de diversas formas. Tá? E isso a criança não vai fazer sem o nosso auxílio. A gente vai interpretar, a gente vai compreender, para poder mostrar, né? Que nem aquelas bonecas russas que nós vamos tirando uma de dentro da outra, né? A gente vai desvelando o sentido do texto. Né? Isso não é uma coisa fácil de fazer. Isso exige leitura, atenção, foco, discernimento, relação do que a gente lê com os conceitos que nós temos fora da leitura. Tá? Vamos passar adiante, então. Precisamos ensinar o aluno a perceber. O que o aluno nosso tem que perceber? A intenção do texto, os sentimentos das personagens, os símbolos, as metáforas, as ironias, os silêncios, as mensagens implícitas, as relações com o mundo real. Gurias e guris, olha só, todo texto, essa coisa que o jornalismo fala, eu lembro que numa das aulas, eu acho que, se eu não estou enganada, foi de Cruz Alta, que nós tínhamos uma professora jornalista, né? Que inclusive conversou bastante, uma professora muito simpática, muito querida, que também tinha formação em jornalismo. E ela falou durante as aulas. Veja, essa história que o jornalismo diz, jornalismo imparcial, gente, a ciência já comprovou que isso não existe. Texto nunca é imparcial. Eu não lembro se nas formações presenciais eu contei para você um feito, né? Quando eu fazia doutorado na UFSM, nós analisamos um jornal, quando aconteceu aquela situação horrível na Boate Kiss. No dia seguinte do que aconteceu na Boate Kiss, 2 jornais foram analisados por nós, né? Porque 2 jornais veicularam as notícias com relação à Boate Kiss. Quando a gente leu o Zero Hora, que é o Jornal Gaúcho, o Zero Hora estava carregado de sentimento. Todas as palavras que estavam ali descritas naquele jornal estavam carregadas de emoção, de dor, de sofrimento.
É como se cada linha que nós lêssemos a notícia, a gente tivesse vontade de chorar, que o coração estava explodindo, porque, afinal de contas, eram jovens gaúchos que tinham morrido naquele evento horrível. Quando a gente leu a mesma notícia lá no Folha de São Paulo, o Folha de São Paulo se deteve a revelar a notícia. O Folha de São Paulo escreveu todas as informações que ele tinha acesso, mas de forma fria, de forma imediatista, sem sentimentalismos, sem nenhuma palavra carregada de emoção, entende? Então, não existe imparcialidade. Embora muitos jornais queiram dizer, a linguagem imparcial. Não é imparcial. A ciência comprova, a linguagem não é imparcial. Então, qual é a intenção do escritor ao escrever um texto? Qual é a intenção? Existe uma intencionalidade por trás. E o professor precisa identificar essa intencionalidade. Ele precisa identificar, ele precisa compreender essa intencionalidade, para que ele possa desvelar esses sentidos para os alunos. Sentimentos dos personagens. Mas personagem sente, personagem tem medo, personagem é alegre, é triste, personagem tem pavor, personagem sente receio, sente angústia, sente euforia. Quais são os sentimentos dos personagens? Simbologias reveladas no texto, as metáforas, as ironias, os silêncios. Porque eu falei nos encontros presenciais e reforço aqui, os silêncios também são carregados de significado. Quando nós calamos porque temos medo de falar, porque não nos sentimos seguros sobre o nosso saber, porque somos envergonhados, porque temos medo do julgamento. São vários os motivos, mas o silêncio também é carregado de intencionalidade. Consciente ou inconsciente, mas ele é carregado de intencionalidade. Tá? Então, entender que esses silêncios são carregados de intencionalidade também é papel do professor. Também é papel do professor motivar uma roda de conversa, compreender por que aquele fulaninho é sempre caladinho, nunca fala, qual seria o receio dele, né? Mensagens implícitas do texto, as relações com o mundo real. Olha quanta coisa que a gente pode perceber num único texto, tá? Vamos passando adiante, então. Aí a gente vai falar um pouquinho de intertextualidade, tá? O que é? Quando um texto conversa com outro texto. Então, explique de forma simples. Filmes, memes, propagandas, músicas, quadrinhos, reels, desenhos animados, tudo dialoga com textos anteriores. Por exemplo, se vocês tomarem por base as propagandas, sejam elas veiculadas na TV aberta, sejam elas veiculadas no canal fechado, sejam elas veiculadas no Instagram, no TikTok, em qualquer outra plataforma, no Google, muitas das propagandas tomam como ponto de partida os contos de fada. Ou os desenhos animados antigos. Então, a gente pensa, mas isso foi criado. Criado a partir de quê? Nada se cria, tudo se recria. Né? Tudo se transforma, tudo nasce a partir de algo. Então, principalmente quando se fala em linguagem, língua é cultura, é contexto, não está isolado no mundo. Tudo aquilo revela um significado, revela um saber. Né? Tem a ver com outras questões. Então, tudo que é filme, meme, propaganda, música, quadrinho, reels, desenho animado, ou qualquer outro que não esteja aí, tem relação com o que aconteceu, com os textos que já foram veiculados. Tem relação, ele não veio do nada, o autor não criou a partir de nada. Em geral, muito pouco se cria, em geral, a gente recria, né? A gente ressignifica, a gente reconstrói, né? A partir de algo. A gente simula um novo jeito de olhar para o texto, um novo jeito de revelar o texto. É isso que acontece. Tá? Então, vamos adiante. O que é transposição de gênero, gurias? Isso é um negócio muito legal de trabalhar no 5º ano. Ó. Transposição de gênero textual é quando uma história passa a existir em outro formato, que é justamente o que eu acabei de falar, o recriar.
Então, um conto que vira notícia, um conto que vira meme, um conto que vira podcast. Por que eu botei tudo conto do lado esquerdo? Porque João Maria é um conto. Eu estou partindo do pressuposto de que eu estou analisando o conto, né? Então, o conto que vira notícia, o conto que vira meme. Prof, dá para transformar uma história de João Maria numa notícia? Num meme, no podcast? Numa conversa de WhatsApp? Numa história em quadrinho? Numa postagem de Instagram? É claro que dá. Nós chamamos a essa habilidade transpor um gênero. O gênero conto vai ser transformado num outro gênero. E quando a gente transforma esse gênero, a gente ressignifica. Então, atribui àquela transposição de gênero uma nova forma de interpretar. Olha só que legal, gente. Né? Nova forma de interpretar, uma nova forma de ver o texto, de compreender o texto, de analisar o texto. Isso é fantástico. Quanta coisa que pode surgir quando a gente transpõe um gênero. Muitas coisas legais podem surgir daí. Tá? Então, vamos passando adiante para o próximo slide. João Maria como notícia, olha aí. 2 crianças desaparecem em floresta após abandono familiar. Olha aí uma notícia, gente. Né? O lead da notícia. O lead, né? Lembrando, a gente destaca lá no jornal, né? 2 crianças foram encontradas próximas a uma casa feita de doces após passarem dias perdidas em uma floresta. A principal suspeita é de abandono por dificuldades financeiras da família. Uma simples história, que era um conto, sendo transformada numa notícia. Mudou a forma de contar a história. Agora, a forma de contar a história passou a ser mais rígida, mais seca, mais direta, menos emotiva. Não tem aquele floreio, né, do conto, que o conto floreia. Um dia lindo de sol, um dia triste de chuva. Ou o contrário, né? Tem gente que gosta de chuva e não gosta de sol. Também da pessoa contrária, né? Entendeu? Então, o conto ele vai florear, o conto vai ter partes descritivas, a gente descreve o ambiente, né, para poder florear o conto. A notícia não, a notícia ela tem que ser mais assertiva, mais direta ao ponto. Então, ela vai usar uma linguagem mais seca, mais direta. E é justamente isso que está sendo feito aí, né? 2 crianças desaparecem em floresta após abandono familiar. Nossa, né? Chamou atenção aí a notícia. É uma forma de transpor o gênero, tá? O que explorar? Estrutura da notícia, objetividade, mudança de linguagem, crítica social, nova perspectiva narrativa. Então, existe uma estrutura. Essa notícia não tem a mesma estrutura de um conto. A objetividade, a assertividade que eu acabei de falar, a mudança de linguagem, uma linguagem mais assertiva, mais objetiva, menos emocional. A crítica social que tem por trás da forma de dizer, né? Ó, voltando lá, o que a gente pode perceber? Ó, desaparece em floresta após abandono familiar. Após abandono familiar já tem impacto, né? Abandono familiar já tem aí por trás uma crítica velada, mas tem, né? Foram encontradas próximas a uma casa feita de doces após passarem dias perdidos em uma floresta. A principal suspeita é de abandono por dificuldades financeiras da família. Então, existe aí implícitos de julgamento, né? Embora não esteja claro, mas existem implícitos de julgamento, né? Crítica social, nova perspectiva narrativa. É uma narração? É, mas não é a mesma forma de narrar que o conto. É uma forma diferente. É uma forma que adquire uma nova linguagem, um novo jeito de dizer a mesma coisa. Quando a criança consegue perceber que existem várias formas de dizer a mesma coisa, ela começa, inclusive, a se tornar não só desenvolver o senso crítico, como também desenvolver os princípios da cidadania. Porque, às vezes, não é nas relações sociais das nossas crianças, e as nossas também, muitas vezes nós cometemos falhas porque a gente diz coisas de forma errada, de forma inadequada. E nós não atingimos o nosso objetivo no processo comunicativo.
por dizermos coisas de maneira errada. Às vezes não é o conteúdo que a gente diz, mas é a forma que a gente diz. Então, trabalhar que uma mesma história pode ser contada de maneira diferente, desenvolve na criança a capacidade de entender que há várias formas de se comunicar. Olha como isso é lindo, gente. Olha como isso é tão importante. E isso vai impactar, inclusive, lá no aprendizado da matemática, lá no aprendizado das ciências, lá no aprendizado das outras matérias, na compreensão do mundo. Como eu sempre brinco, né? Que me perdoe o tombo, mas ninguém consegue fazer um exercício de matemática se não compreender o texto. Então, a compreensão textual antecede todos os outros saberes. Porque eu preciso compreender o que é para ser feito. Senão eu não faço nada. Não adianta eu ser bom de matemática, decorar tabuada, saber muito bem. Não interpretar o texto. Então, a interpretação textual antecede todo o processo. Querendo ou não, ela vai anteceder todo o processo. Na sequência, então a gente tem um exemplo aí, ó. Olha só, gente. Olha aí, ó. João e Maria como WhatsApp. Eu criei aqui uma historinha de WhatsApp, né? João diz, Maria, você está aí? Estou sim, João. Cadê você? Acho que nos perdemos. Só vejo árvore em todo lugar. Eu também estou com medo. E agora? Calma, tive uma ideia. Vou deixar migalhas de pão pelo caminho. Boa ideia. Assim a gente consegue voltar para casa. Vamos ficar juntos, tá? Um cuida do outro, né? Então, aqui tem um pedacinho também escrito de uma forma um pouquinho diferente, mas eu quis colocar aí, ó. Como a gente poderia criar uma história de João e Maria pelo WhatsApp? Fazendo uso de uma ferramenta extremamente conhecida no mundo contemporâneo. Parece uma brincadeira, né? Prof, o que é isso, né? Mas é a história de João e Maria, né? Um vai ser o personagem, o João, o outro vai ser a Maria. E dá para convidar a bruxa também, todo mundo para esse bate-papo. Dá para criar até um grupo de WhatsApp onde a gente cria os personagens. Dá? Por que não? Despertar na criança essa forma de... dá para trabalhar esse negócio aí. Né? Então, é uma das muitas formas. Aqui, nós temos... a gente não tem só um município. Não temos só uma escola, temos várias escolas. Então, isso vai depender muito da realidade de cada escola, né? Algumas escolas, as crianças já vão para o 5º ano com o celular, outras nem sequer têm o celular, nem sequer têm condições de comprar o celular. Mas é uma forma que a gente não pode ignorar, né? Então, vamos adiante. O que trabalhar? Oralidade, linguagem informal, emoções, comunicação digital, adaptação de linguagem. Gurias e guris, oralidade. Será que existe alguma diferença entre linguagem escrita e linguagem oral? Há muitos anos, acreditávamos, né? Os cientistas da linguagem, que são os famosos linguistas, acreditavam que existia a principal diferença entre a oralidade e a escrita é que a escrita era formal e a oralidade era informal. Hoje, essas teorias já foram totalmente derrubadas. Sabe por quê? Porque o que vai garantir ou que vai solicitar uma formalidade da linguagem não é o fato de ser oral ou de ser escrita, mas é o contexto de produção. Quer ver um exemplo? Se eu estiver falando com um familiar meu, né, uma conversa descontraída, numa mesa de jantar, eu vou usar uma linguagem mais despojada. Eu estou falando e vou usar despojada. Não vou me preocupar tanto em fazer as adequações gramaticais, em fazer as concordâncias verbais, em conjugar direitinho os verbos. Mas se eu estiver proferindo uma palestra, eu preciso cuidar da minha linguagem. Ainda é fala. Mas, mesmo sendo fala, eu preciso fazer a adequação da linguagem. Então, oralidade e escrita não tem a ver com formal ou informal, mas tem a ver com contexto. Da mesma forma, a escrita. Se eu escrever um texto que exige, por exemplo, um texto para a escola, um texto que a professora pediu para eu escrever uma carta, um bilhete, uma historinha, o aluno precisa ser formal.
Agora, se ele estiver escrevendo um texto para o amigo no WhatsApp, ele precisa respeitar a mesma formalidade? Não. Até porque, imagina um aluno escrevendo no WhatsApp uma mensagem: deixe minha sombrinha à porta da sala quando sair. O outro vai dar risada. Meu Deus, o que é isso? Tu tá doente, homem? Tá com febre? O que é isso? Porque não fecha. O contexto deles não é essa forma de se comunicar. Né? Então, a forma de se comunicar, nós adequamos conforme o contexto. Né? Justamente porque a linguagem cumpre um propósito comunicativo. E o cumprimento desse propósito comunicativo é que vai condicionar a forma como eu me comunico. Eu preciso entender essas adequações, né? Então, a linguagem informal, as emoções, a comunicação digital e a adaptação da linguagem. A comunicação digital, gurias e guris, não é do mesmo jeitinho que a comunicação do dia a dia. Existem certos registros digitais que são diferentes. Nós precisamos compreender esse contexto. Dando sequência, então, João e Maria como postagem de Instagram. Olha só que legal aí, João e Maria como postagem de Instagram, gurias e guris. Temos aí uma casinha, né? Casa de doces. Entramos sem querer nessa casa estranha, mas tinha comida. Hashtag floresta, hashtag medo, hashtag sobrevivência. Qual é a reflexão? Até que ponto as redes sociais transformam sofrimento em espetáculo? Gente, olha que sacada desse negócio aí, ó. Linda casinha de doce, que maravilha, né? Meu Deus, para uma criança, né? Eu lembro quando eu era criança, o meu sonho era passar um dedo dentro de um balde de chocolate derretido. Eu nem tinha acesso a chocolate era uma coisa do outro mundo, para mim a gente era muito pobre, né? A gente não tinha nada. Então, passar um dedo, meu Deus do céu, uau, o sonho da minha vida. Imagina uma casa de doces para uma criança, né? Meu Deus, tem pirulito, tem, né, gominha, tem tudo que eu quero, aí tem chocolate, tem tudo. Só que, assim como a casa de doces, a gente tem um mundo maravilhoso nas redes sociais que as crianças se sentem atraídas por eles porque é tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas nem sempre o que está ali é realmente legal, tal como a casa de doces. Dentro do Instagram, dentro do TikTok, dentro de qualquer plataforma social, tem gente muito boa, mas tem gente muito má. Então, a aparência que pode corromper, a aparência que pode machucar, a aparência que pode ferir, a aparência que pode enganar. Né? Então, essa criança que não compreende esse contexto. Olha como é legal fazer essas pontes. Era só uma historinha de João e Maria. Mas quando eu transponho essa historinha de João e Maria para o mundo contemporâneo, olha quantos olhares que eu posso ter para a história a partir do contexto que eu vivo. Tá? É bem diferente, né, gurias e guris? Será que tem algum guri? Estou curiosa. Além do guri, é claro, né? João Maria e o mundo contemporâneo. Relações possíveis. Relações com o consumismo, a manipulação, fake news, excesso de telas, exposição digital, abandono emocional. Tudo isso tem a ver. Olha como que a madrasta manipulou o pai para colocar as crianças lá no meio da floresta. Contou uma história mentirosa para as crianças. Contou que ia passear com as crianças. E quantas fake news, pessoas que estão principalmente nesse mundo virtual, mas não só, né? Que estão contando histórias para nossas crianças. Excesso de telas, exposição digital, abandono emocional, né? Tem muita coisa que dá para explorar sobre diferentes vértices. Os músicos de Bremen e o mundo atual. A segunda história que a gente relatou para vocês lá na formação. Os animais eram considerados inúteis quando envelheceram. Será que existe essa inutilidade quando a gente envelhece ou será que isso é coisa dos músicos de Bremen? Né? Ou se existe, né? No ano passado, eu sou professora de redação, como vocês bem sabem. No ano passado, nós tivemos aí, gurias e guris, o Enem, justamente esse tema.
Perspectivas acerca do envelhecimento da população. Redação do Enem foi esse tema. Esse tema tem estado presente no mundo contemporâneo muito mais do que antigamente. Por quê? Porque o cenário que a gente vive hoje é um cenário de envelhecimento. Nós diminuímos a taxa de natalidade, os casais, as mulheres, de modo geral, estão tendo menos filhos, muitas vezes nenhum filho, e aumentamos a expectativa de vida. Então, a sociedade tem que voltar a olhar para o envelhecimento. Então, a história nos traz o envelhecimento dos animais e da maneira como eles foram cruelmente abandonados. Mas, diariamente, nós abandonamos não só animais, mas também pessoas, também seres humanos, também idosos. Nós negligenciamos, nós abandonamos, nós inutilizamos, nós invisibilizamos. Trazer essa consciência, né, dessa inutilização das pessoas mais velhas, dos animais mais velhos, é necessária. Quando uma criança adota um gatinho, um cachorrinho, ela acredita que o animalzinho não vai envelhecer, ele vai ficar sempre faceiro, pulando, não vai ter doença, mas a realidade não é isso. Os animais envelhecem, assim como nós. Então, falar sobre etarismo, que é o preconceito contra o envelhecimento, né? Falar sobre descarte social, porque não só os animais, como também as crianças são descartadas de uma maneira muito cruel, às vezes, não é mesmo? De uma maneira muito cruel. A exclusão, a invisibilidade, a valorização apenas da produtividade. Se eu sou produtivo, que legal, estou produzindo, sirvo ainda. Mas se eu deixo de ser produtivo, tchau para ti. Não sirvo mais. Não sirvo mais, né? Vamos indo para diante. Os músicos de Bremen como meme. Olha só a imagem aí, né? Animais empilhados. Legenda. Nós tentamos sobreviver ao final do trimestre ou quando o grupo resolve fazer tudo na última hora. São algumas possibilidades de criar um meme, né? Ó, a gente tentando sobreviver, um em cima do outro, um atropelando o outro. Pode ser um atropelando o outro ou um ajudando o outro, né? Muitas de nós passamos por essa situação, né? A gente tá, então, assim, eu coloquei aí apenas 2 possibilidades. Existem infinitas possibilidades. A gente fazer um meme com a figura dos músicos de Bremen. Guria, só para registrar, eu criei todas essas imagens com o uso da inteligência artificial. Tá? Hoje a gente tem recurso para fazer isso. A gente pede para o ChatGPT, a gente pede para o Lovable, tem várias inteligências artificiais que ajudam. A inteligência artificial, ela é positiva para o nosso trabalho, só que a gente tem que saber usar, né? Tu dá um comando para o chat, ele faz o que tu pede. Todas essas imagens que estão nesse material foram criadas com inteligência artificial. Porque como é que eu ia fazer isso? Não teria como, né? Eu ficar catando um animalzinho para botar em cima do outro. A IA fez isso para mim. Só que eu dei o comando, né? Para puxar isso e para colocar na tela. Então, às vezes, eu queria uma imagem para fazer com o meu aluno, não sei onde que eu acho. Vai lá no chat GPT e dá o comando. Diz lá para o chat, eu preciso de uma imagem de 4 animais, um burro, um cachorro, um gato e um galo, um em cima do outro. Ela vai criar para você. O chat GPT cria imagens para você. E não só o chat, outras também criam. Tá? Então, use a IA a seu favor. Né? O que explorar? Humor, ironia, implícitos, leitura crítica, intertextualidade. Tem muita coisa para explorar numa imagem boba como essa aqui. Boba como essa aqui. Né? Quem podia imaginar um galo em cima de um gato, o gato em cima do cachorro e o cachorro em cima do burro? E o burro carregando os 3, na verdade, né? Historicamente, a gente aprendeu que gatos não eram amigos de cachorros. Quem será que ensinou isso para nós? Aqui em casa tem cachorro e gato, e os 2 se dão muito bem.
né? Então, a gente não sabe de onde que vem essas questões que passam para a gente, né? E a gente vai passando adiante, a gente vai passando e acreditando que realmente elas são verdadeiras e que tá tudo certo, né? E adiante. Os músicos de Bremen como reportagem. Olha só, gurias e guris. Reportagens. Os animais abandonados encontram nova forma de sobreviver em grupo. Após anos sendo explorados, 4 animais decidiram fugir de seus donos e iniciar uma nova vida baseada na cooperação. Os animais fugindo dos donos, né? Ali, ó, não quero mais saber, né? Então, é uma forma de transpor um pouquinho, sair da ideia de conto e transpor a ideia do conto para uma reportagem. É uma das formas. Possibilidades de reflexão: solidariedade, trabalho coletivo, exclusão, valorização da experiência. Como é importante, né, gurias, a gente trabalhar essas questões: solidariedade, trabalho coletivo, exclusão, retomar com as crianças como foi imprescindível a união dos animais para que eles pudessem se safar e não morrer de fome. Porque se eles ficassem sozinhos, eles iriam morrer de fome. Eu acredito que vocês concordem, depois no chat vocês podem até mandar ali para o Rui, ou deixar, né, enfim, as impressões de vocês, mas assim, ó, eu acredito que nós estamos carentes de solidariedade. A nossa sociedade, de modo geral, em todas as classes sociais, em todas as idades, estamos carentes de solidariedade. O mundo está extremamente egoísta, cada um vivendo por si. O Zygmunt Bauman, sociólogo e antropólogo Zygmunt Bauman, inclusive tem uma teoria sobre isso, que é a teoria da modernidade líquida, que vocês, como pedagogas, e se tem alguém de outra área, conhecem com certeza, não é nova para vocês, né? Então, o Bauman fala dessa fluidez das relações, né? Nada é estável, tudo é passageiro, ninguém dá bola para nada. Então, nós estamos carentes de desenvolver conceitos de solidariedade, trabalho coletivo, juntos somos mais fortes, valorização da experiência, exclusão, tudo isso. Então, aproveitar os textos para trabalhar princípios da cidadania. Olha que bacana, né? Aproveitar os textos para trabalhar princípios da cidadania. E a escola poder cumprir o seu papel, porque é papel da escola trabalhar princípios da cidadania. Os músicos de Bremen como podcast. Olha só, galera, podcast. Podcast é muito bom. Desculpa eu chamar a galera, mas aqui eu dou aula para adolescente. Toda hora, galera, né? Isso é automático na minha cabeça. Podcast é um gênero textual completamente novo. Imagina lá, crianças, vamos criar um podcast com as vozes esquecidas. Cada animal conta como foi abandonado. Então, vamos lá. A Mariazinha vai fazer o galo. Ela vai contar, imitar, mas, sei lá, dá para fazer uma voz engraçada, né? Oi, eu sou o galo. Fui abandonado, a minha história é muito triste, né? Faz uma voz engraçada lá, grava o podcast, pega o celular e grava o podcast, né? Os sentimentos do galo, como é que ele se sentiu? Achei que até eu ia para a panela, não fui para a panela. A minha dona achou que nem a minha carne podia ser comida. Olha, dá um divertimento, gente. Dá um negócio assim, né? Porque as crianças, meu Deus do céu, né? E elas ressignificam a história. E nesse ressignificar a história, elas também criam novos sentidos para a história. Porque é isso, ressignificar é criar novos sentidos. É atribuir novos sentidos àquilo que já estava escrito. Né? Vamos para a sequência, então. O que isso desenvolve? Empatia, interpretação emocional, escuta, construção de narrador. Veja, fazer um trabalho como esse, em que o personagem cria vida através da voz de uma criança, faz com que a criança se importe. Faz com que a criança reviva, ressignifique a própria dor dos animais que foram abandonados. Isso é simplesmente fantástico. Não é?
A gente cumpre, gurias e guris, um papel muito maior do que simplesmente interpretar um texto aleatório. Mas a gente ressignifica a vida dessas crianças, né? Fazer quando elas vão para casa, depois de uma aula como essa, elas vão pensando assim, nossa, meu Deus do céu, elas vão ver um animalzinho na rua tirado e dizer, nossa, podia ser o galo, podia ser, né? Que a prof trabalhou lá na escola. Elas levam para a vida essas experiências, querendo ou não, porque fica no imaginário, fica no consciente e no subconsciente delas. Fazer elas se sentirem como os animaizinhos da história. Para narrar, elas têm que incorporar, né? Incorporar no sentido de incorporar o personagem, né? Tem que se revestir do próprio personagem. E isso faz com que elas extrapolem o imaginário, né? Extrapolem os próprios sentidos do texto. Por que a transposição de gênero é tão importante? Por que ela é tão importante? Porque ela faz o aluno interpretar profundamente, adaptar a linguagem, compreender a intenção comunicativa, produzir sentidos, relacionar literatura e realidade. O aluno deixa de ser apenas leitor e passa a ser autor de sentidos. Porque uma coisa, gurias e guris, é um leitor passivo. É um leitor que o texto está lá e ele está aqui. É um leitor que não interage com aquilo que ele lê. Outra coisa é um leitor que participa da história. É um leitor que reconstrói os significados da história. Sabe aquela história? Aquele livro impactou tanto a minha vida. Eu lembro, eu estava no primeiro ano do ensino médio, muitos e muitos e muitos anos faz, né? A professora nos obrigou, porque era obrigado, né? Naquela época era obrigado, né? Ler e fazer um trabalho sobre Olhares Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. Nunca mais aquela obra saiu da minha cabeça. Eugênia e Olivia, que são os personagens principais da obra, que é um casal romântico, nossa, eu chegava a sonhar com aquele, meu Deus, eu sonhava, era uma coisa de louco, eu interpretei, eu fui para dentro da história, eu imaginava a dor da Olivia, apaixonada pelo Eugênio, eu era uma mocinha de 15 anos de idade, cheia de sonhos na cabeça, incorporei aquilo, eu fui para dentro da história. Então, quando a criança compreende, perpassa esse mundo, né? Quando ela vai para dentro da história, quando a gente consegue provocar, quando a gente consegue ultrapassar essa barreira das letras e conseguir transpor a entrelinha, né, aquilo que a história tem por trás, é fantástico, porque o mundo é revelado para ela. A questão da adaptação da linguagem, fenomenal, porque cada gênero tem uma linguagem diferente. Há gêneros que têm uma linguagem mais despojada, há gêneros que requerem uma linguagem mais formal. Tá? Qual é a intenção comunicativa de cada gênero? Tem gênero que é para divertir, piada, tem gênero que é para provocar sentimento, tem gênero que é para informar, tem gênero que é para... Cada situação é uma situação, né? Então, fazer a criança compreender que quando a gente transpõe gênero, a gente transpõe também a finalidade comunicativa. Porque há por trás de cada gênero, sim, uma finalidade comunicativa. E isso é fantástico. Então, quando ele chega nesse estágio, ele deixa de ser apenas leitor e passa a ser autor de sentidos. Ele constrói sentidos. E quando ele constrói sentido, gurias e guris, o texto passa a interessar para eles. Porque eu acredito, como eu disse para vocês nos encontros que nós tivemos presenciais, eu acredito muito que para que a nossa aula construa um sentido na vida do nosso aluno, é preciso ele transpor os muros da escola. E ele só vai transpor os muros da escola se aquele texto que a gente traz para ele provoca alguma coisa nele. Provoca qualquer coisa, né? Sabe que os gregos, eles chamavam isso de catarse, né? O sentimento que é provocado, eles construíram as tragédias e as comédias nas arenas, né? Os teatros das arenas que aconteciam, e eles tinham que provocar alguma coisa. Se não provocou nada, tá ruim o negócio, não tá bom esse negócio aí. Porque
Se eu não estou provocando nada no meu aluno não tem nem raiva do texto, significa que ele não entendeu o que ele leu. Ele não interagiu com o texto. Ele não compreendeu, ele não transpôs, ele não ressignificou. E se ele não ressignificou, se ele não ressignificar, gurias, ele vai ficar naquele campo de só marcar. Se a questão é objetiva, ele vai só chutar a resposta. Porque ele não ressignificou. Entendeu? Agora, se ele interpretou, se ele analisou, se ele ressignificou, aí é diferente, né? Vamos para diante, então. Vamos para diante. Precisamos, aí faltou um quezinho, tá? O que precisamos observar nas questões? Evitar perguntas mecânicas, apenas localização de informação. Buscar inferência, posicionamento, reflexão, leitura emocional, leitura crítica. Lembra que daqui para cima, para baixo, nós temos o aumento do nível, né? De cima para baixo, a gente vai aumentar o nível, ou seja, a gente vai do nível mais básico, mais fácil, até o nível mais desafiador, mais difícil de ser realizado, mais difícil de ser atingido. Que exige uma leitura, que exige as relações de sentido do texto. Exemplo de questão fraca versus questão potente. Questão fraca. Qual animal apareceu primeiro? Ah, meu Deus, que pergunta boba, né? Não faz a criança pensar. Sabe aquela história? Sinto até nojo de responder essa pergunta. É literalmente isso. Meu Deus, a professora está me subestimando, porque eu estou vendo ali qual é o animal primeiro que apareceu, né? Pergunta potente. Por que os animais decidiram permanecer unidos? Olha a pergunta potente, porque o aluno tem que inferir, o aluno tem que refletir, o aluno tem que ressignificar. É muito diferente. Ou, você acha que hoje as pessoas também são descartadas quando deixam de ser úteis? Olha que pergunta de peso. Os animais foram descartados. Será que as pessoas também são descartadas quando deixam de ser úteis? Será que é fácil para uma pessoa com mais de 50 anos de idade que ficou desempregada arrumar outro emprego? Será que é fácil para uma pessoa com mais de 50 anos de idade se reposicionar no mercado de trabalho, ser aceita num grupo social, fazer coisas que ela fazia quando ela tinha 30 anos, 20 anos, 15 anos? Como nós tratamos os nossos idosos no mundo contemporâneo? É só aquela velha, chata, insuportável, imprestável? Ou é a vovó querida, cheia de conhecimento que me ensina? Eu não preciso mais daquela velha, porque até a receita de bolacha que ela fazia tem na internet hoje. A internet tomou o lugar da minha avó. O conhecimento dela é descartável, não vale mais nada. Será que é assim? Então, trazer essas reflexões para essa criança é uma forma de construir cidadania, gurias e guris, né? É uma forma de construir cidadania. Leitura em mundo contemporâneo. Leitura em mundo contemporâneo, a literatura ajuda a discutir. O que a literatura vai discutir nesse contexto, então? A desigualdade, a solidão, o medo, o preconceito, a exclusão, a manipulação, o consumismo, as redes sociais. Quanta coisa aí, né, gurias? Quanta coisa para ser analisada, né? Se a gente pensar, por exemplo, que todos os temas, todos os textos, de todos os gêneros, tem tanta coisa para nos revelar, a gente começa a tirar as bonecas de uma de dentro da outra, né? As bonecas russas, aquelas que a gente chama de dentro da outra. A gente vai revelando sentidos. Solidão, medo, preconceito, exclusão, manipulação, consumismo, redes sociais. Quanta coisa tem por trás disso. Nesse mundo que as crianças vivem, que nós vivemos, que todos nós vivemos, independentemente do ambiente que a gente viva.
Há ambientes mais desiguais, mais solitários, mais medrosos, mais preconceituosos e menos. Mas todos eles têm algum grau de desigualdade, solidão, medo, preconceito, exclusão, todos eles têm. Né? Então, aí, de novo, aquela ideia. Interpretar e revelar sentidos do mundo. João e Maria, muito além da casa de doces. Em uma leitura contemporânea, João e Maria pode ser associado a crianças expostas a riscos, pobreza e abandono, fome material e fome afetiva, sedução pelo consumo, perigos disfarçados de prazer, vulnerabilidade infantil. Quando a mamãe diz para a criança, não, tu pode ir sozinha, não vou te levar. Não precisa eu ir junto, tu já é grande. Mas aonde que essa criança está indo sozinha? Aonde que ela não, aonde que ela, né, está sendo exposta a perigos? Mas aqui a cidade é pequena, todo mundo te conhece, ninguém vai te fazer mal. Certo? Os índices de pedofilia aumentaram muito e são praticados, às vezes, pelos próprios familiares, né? Pessoas da família praticam pedofilia, estupros. As situações são terríveis, nós sabemos, porque nós somos professoras de sala de aula, gurias e guris, nós sabemos o que acontece. Né? Então, o João e Maria, ele provoca a gente a muitas reflexões. E a questão da pobreza, do abandono e de crianças expostas aos riscos é só uma delas. E quando a gente fala de crianças expostas aos riscos, inclui-se aí os riscos das telas. Por quê? Porque às vezes a mamãe acha que a criança está protegida dentro de casa quando está num quarto com um computador ou com um celular na mão. E muitas vezes ela pode estar muito mais exposta ao perigo do que se ela estivesse na rua. Pelo contexto que se vive, né? Isso muito nos preocupa. A casa de doces pode simbolizar hoje as redes sociais, os jogos digitais, o consumo exagerado, as promessas fáceis, as falsas aparências. Não é? Tudo parece bonito. Olha a casa de doces linda, maravilhosa. Ah, ficou muito fácil. Meu Deus, eu estou andando no meio de uma floresta, enquanto uma casa cheia de doces. Nossa, que promessa fácil, né? Mas a aparência é falsa, assim como acontece na rede social, nos jogos digitais. Tem um artigo que diz que a Roblox ganhou milhões de reais pedindo para as crianças fazerem personagens de joguinhos, e depois eles utilizavam esses personagens de joguinhos para vender os joguinhos deles, né? Então, fazendo as próprias crianças trabalharem para eles. Isso é bem sério, né? Outra perspectiva. E se a casa de doces fosse uma armadilha digital? A casa de doces atrai porque parece oferecer tudo o que falta: beleza, prazer, acolhimento, comida, encantamento, solução imediata. Gurias e guris, é nosso papel, como professores e professoras, explicar para aquelas crianças que estão vendo coisas nas redes sociais, na internet, nesse mundo digital, que o que se apresenta no mundo digital é apenas uma parte da vida das pessoas. E, em geral, é a menor parte. Porque ninguém expõe o que é feio. Ninguém expõe cama bagunçada, louça suja na pia, casa desorganizada. As pessoas expõem o melhor ambiente, as pessoas expõem o melhor de si. E quando a gente olha aquela imagem, a gente acredita que a vida é assim, e não é, porque a vida de ninguém é assim, a vida de ninguém é perfeita. Né? E a criança, ela é iludida, porque ela acredita que realmente aquilo é fato. No mundo contemporâneo, muitas armadilhas também aparecem como algo sedutor. Vídeos infinitos, desafios perigosos, influenciadores, fake news, jogos, exposição nas redes. É uma loucura. Os músicos de Bremen, a dor de ser considerado inútil,
Olha só esse cachorrinho que a Iá gerou para mim aqui, ó, pituquinho, atirado, triste, solitário, abandonado, jogado num canto. Imagina você comover uma criança, né, com uma imagem dessa. Como você acha que esse cachorrinho está se sentindo? Ele foi deixado, alguém largou ele num carro e largou ele ali num canto ali. Como ele está se sentindo? A história dos animais para a gente discutir envelhecimento, descarte, exclusão, abandono, perda de função social, solidariedade entre os rejeitados. Leitura crítica. A sociedade tende a valorizar as pessoas pelo que elas produzem, não pelo que elas são. Se eu produzo, eu presto. Se eu não produzo, me descartam. Fundo, profundo, né? Profundo isso daí. Doloroso, inclusive, mas, infelizmente, é uma das muitas verdades que a gente tem que lidar. Os músicos de Bremen e a escola. Essa história pode ser aproximada da realidade escolar. Muitos alunos também podem se sentir invisíveis, incapazes, rejeitados, comparados, sem espaço de fala, sem utilidade dentro da turma. Reflexão para o professor. Quem são os alunos que a escola deixa de escutar? Eu, durante os 30 anos de carreira que eu tenho hoje, gurias, eu sempre procurei pensar sobre o seguinte. Quando a gente transfere um aluno que dá problema para a escola, aquele aluno que incomoda, aquele aluno que bate, aquele aluno que violenta, aquele aluno que não... A gente transfere o problema, a gente não resolve o problema, a gente transfere o problema. Muitas vezes o que o aluno precisa é de alguém que o credibilize, alguém que olhe para ele. Porque, em geral, os alunos violentos, os alunos desafiadores, os alunos mais difíceis que nós temos de lidar, são aqueles que já vêm de uma situação familiar complicada, violência doméstica. Ele já não foi escutado em casa, então ele pede, através da inquietude dele, que a gente os escute. E quando nós não somos capazes de escutá-lo, a gente adia, posterga o problema. E o problema permanece. E a escola deixa de cumprir o papel social dela. Eu não estou dizendo aqui para vocês que isso é fácil de fazer. É muito desafiador. É muito desafiador. Mas é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Outras histórias. Chapeuzinho Vermelho, Patinho Feio, A Roupa Nova do Imperador, Os Três Porquinhos, Cinderela, Pinóquio. Cinderela, Pinóquio. Essas histórias ajudam a mostrar que a interpretação vai além do enredo. Ou seja, de que maneira essas histórias podem impactar a vida contemporânea? Que sentido elas constroem no mundo que nós vivemos hoje? Aí eu trago alguns exemplos para ir finalizando, né? Essa nossa aula, que eu espero que esteja sendo interessante e útil, né, para vocês. Chapeuzinho Vermelho. Confiança, perigo e manipulação. Todas as imagens, gurias, foram geradas pela inteligência artificial. Eu reitero isso, tá, gurias? Prof. Simone aqui pegou o ChatGPT, pediu para o ChatGPT criar as imagens, porque eu não seria capaz de ficar catando no Google essas imagens, provavelmente não acharia. Então, eu pedi exatamente o que eu queria. Quero uma chapeuzinho vermelho no meio da floresta, né? Indo encontrar o lobo, ele gerava. Até, inclusive, uma questão que eu quero comentar com vocês. Quando eu pedi a primeira vez para o chat criar Chapeuzinho Vermelho, eu coloquei assim, quero uma imagem do Chapeuzinho Vermelho. E eu não dei a descrição de como seria esse Chapeuzinho. Aí ele respondeu para mim, erro. A imagem sugerida pela nossa plataforma não atende aos direitos da criança, do adolescente, um negócio assim que deu, sabe? Daí eu fiquei curiosa, mas o que será que esse chat entendeu que eu estava pedindo, né? Aí eu pedi de novo, eu coloquei assim, eu quero a Chapeuzinho Vermelho da história da Chapeuzinho do Lobo Mau. Aí ele entendeu, aí ele me gerou a Chapeuzinho que eu queria. Então,
você tem que treinar a tua inteligência artificial para fazer o que você quer, né? É interessante isso daí também. Chapeuzinho vermelho, confiança, perigo e manipulação. Temas possíveis: ingenuidade, desobediência, perigo disfarçado, manipulação pela fala, confiança em desconhecidos. Relação com o mundo atual, golpes virtuais. Olha aí, ó, meu Deus, né? Perfis falsos, aliciamento online, dos joguinhos principalmente, excesso de confiança nas redes, discursos aparentemente amigáveis. Ideia forte? Nem todo lobo aparece com cara de lobo. Olha, olha só, gurias, né? A criança vai esperar um lobo com cara de lobo. Vai esperar uma pessoa com cara de mal. Nós construímos estereótipos ao longo da nossa jornada, da nossa vida. E a gente acha que toda pessoa com cara de boazinha é boazinha. E as crianças muito mais. Mas os lobos que nos cerceiam, em geral, não tem cara de lobo, né, gurias e guris? Não tem. Os lobos que nos cerceiam são lobos muito bonitos, ajeitadinhos, né? Algumas gurias já dizem, ui, né, gurias? Brincadeiras à parte, né? Então, infelizmente é isso, e as crianças não têm essa destreza, né? Essa expertise, como se diz, né? E elas são facilmente enganadas. Então, trazer a história da Chapeuzinho para trabalhar essas questões. Olha que legal, gurias. Olha que bacana. Meu Deus, tenho pouco tempo. Patinho feio, exclusão e identidade, né? De novo, a imagenzinha aí sendo criada pela IA. Top, né, gurias? Essas imagens eu acho tudo. Não sei o que vocês estão achando aí, né? Que eu não, mas assim, ó, eu acho muito legal. A IA é muito massa para criar essas histórias ali. Eu acho que ela cumpre o seu papel, né? Tu dá o comando e eles criam. Nossa, muito legal. Temas possíveis: rejeição, bullying, diferença, autoestima, pertencimento, descoberta da própria identidade, relação com a escola, alunos que não se sentem aceitos, apelidos ofensivos, comparação entre colegas, sofrimento silencioso, construção da autoestima. Antes de aprender a interpretar textos, a criança precisa sentir que sua própria identidade tem valor, né? Não adianta a gente dizer que o gordinho, né? Aquele que não é tão bonito, aquele que não é tão inteligente, aquele que destoa da pele, do tom de pele dos outros, né? Aquele que não tem um par de tênis bacana, né? Aquele que está sempre, como é que é? Catarrento, remelento, com cabelo despenteado, né? Aquele que não é aceito. É uma reflexão que a gente tem que fazer, né? Os 3 porquinhos. Temas possíveis: responsabilidade, escolhas, preparo, esforço, consequências, prevenção, relação com a vida escolar, organização dos estudos, construção de hábitos, pressa versus qualidade, escolhas imediatas, resultados futuros. Então, não é apenas ler uma história, não é apenas levar a história para ser lida com as crianças, mas é ultrapassar, é trazer reflexão sobre o que aquela história traz no mundo contemporâneo. Todas as ações têm consequência, né? Não vou ter tempo aqui, né? Mas o material vai ficar para vocês refletirem. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muita coisa com esse material, né? Pinóquio: verdade, mentira, informação moral. Qual é a consequência da mentira? A questão da consciência, o desejo de liberdade. Gurias, vou contar uma para vocês. Vocês acreditam que essa aqui eu não consegui fazer o chat reproduzir para mim? Ele não me deu uma imagem do Pinóquio. Essa aqui é do Google. Vocês acreditam nisso? Eu não sei o motivo. Ele dizia que ele não podia produzir uma imagem desse tipo. Por questões éticas, sei lá o que, eu não entendi. Mas ele não produziu a imagem do Pinóquio. Eu tentei de várias formas, pedi, ele não reproduziu. Eu não sei por quê. Fiquei até curiosa, né? E então eu peguei essa aí do Google.
influência dos outros, amadurecimento, responsabilidade, relações contemporâneas, fake news, mentira nas redes, pressão dos grupos, dificuldade de assumir erros, formação ética. Ler Pinóquio hoje é discutir a responsabilidade, né? É discutir por que uma criança mente? O que leva à mentira? E mais, o que leva à manutenção da mentira, né? Intertextualidade, contos clássicos e o mundo contemporâneo. Pinóquio e as mentiras pequenas do cotidiano. Conto, Pinóquio mentia para evitar consequências, situações próximas das crianças. Eu fiz o tema, mas esqueci em casa. Não fui eu que mexi no grupo. Eu nem estava jogando, foi o colega. Todos os dias a gente tem pequenos pinoquinhos na nossa sala, né? Todos os dias, gurias. Relação com o mundo digital, mentiras em jogos online, fingir ser outra pessoa, esconder comportamento dos pais, inventar histórias nos grupos. Eita, é muita coisa, né, gurias e guris? João e Maria e a Casa dos Doces, modernos contos. A Casa dos Doces parecia maravilhosa, mas escondia perigo. Situações próximas das crianças, vídeos que prendem atenção por horas, jogos que fazem gastar dinheiro, desafios na internet, propagandas feitas para crianças, influenciadores infantis. É coisa, né? Relação com o cotidiano. A criança sente vontade de continuar assistindo, comprar, consumir, seguir tendência, lógico, né? Se a gente tem vontade, imagina a criança. Chapeuzinho Vermelho e cuidado com os desconhecidos. O lobo conversa de forma amigável para enganar situações próximas das crianças, pessoas desconhecidas em jogos online, mensagens estranhas, pedidos de amizade, vídeos ensinando desafios perigosos, falsas promessas na internet. Gurias e guris, essa aqui, ó, dos vídeos ensinando desafios perigosos, o que mais tem hoje, né? Eles veem, eles acham fantástico, mas eles se esquecem que quem tá lá não é uma pessoa real. Só que a gente tem que tomar um cuidado também de pensar o seguinte, ó. A nossa geração também tinha bichinhos animados se atirando de penhascos e não morriam. O que a gente tem que fazer as crianças entender é que existe um mundo que não é real. E que se a gente fizer tudo que o mundo está lá, um mundo que é virtual, do jogo, que a gente atira no boneco, o boneco tem 10 vidas, ele vai reviver, na realidade não funciona. É isso que a criança tem que entender. Porque essa coisa do não real sempre existiu. Não é de agora. Relação com a vida escolar. A criança muitas vezes acredita facilmente, compartilham informações, não percebem riscos. 3 porquinhos é rotina. Conto, cada porquinho construi sua casa de uma forma, situações próximas das crianças, deixar a tarefa para a última hora, estudar apenas no dia da prova, fazer trabalhos rapidamente, não organizar os materiais. Cada porquinho construiu sua casa de uma forma. Situações próximas das crianças, deixar a tarefa... Ai, já fomos. Foi repetido esse aí slide. Relação com a escola. A história ajuda a discutir responsabilidade, organização, consequências das escolhas. Patinho feio. Patinho se sentia diferente dos outros. Quais são as situações próximas das crianças? Sentir-se excluído, não ser escolhido nos grupos apelidos, vergonha de falar, dificuldade de fazer amigos, comparação entre colegas. Relação com o ambiente escolar? Muitas crianças escondem tristeza, têm medo de errar, sendo que não se encaixam. Se até a gente sente que não se encaixa, né, gurias e guris? Que dirá as crianças? Conclusão. A criança compreende melhor a interpretação quando percebe que o texto conversa com a sua vida, os sentimentos das personagens também existem hoje, os problemas dos contos ainda aparecem na escola, na internet e nas relações sociais. Não é uma história do livro, não é uma história da apostila, não é uma história do xerox, não é uma história do papel, não é uma história do quadro, é uma história da vida real, é a história que perpassa a vida de todos nós.
quando a gente consegue fazer essa transposição da história para a vida real, a história assume um significado. E aí realmente passa a importar. A criança, a história passa a fazer sentido na vida da criança. Tá? Quando ensinamos uma criança a interpretar textos, também estamos ensinando essa criança a interpretar o mundo, os perigos, os discursos, os sentimentos e a si mesma. E talvez essa seja uma das formas mais profundas de cuidado que um professor pode oferecer. Gurias e guris, isso é lindo. Ensinar a interpretar é ensinar a compreender o próprio mundo mediado pelas vivências. Me dê um segundo só conectar aqui. Meu interrogador, meu Deus. Aí. Tá? Então, é sobre isso. É sobre isso. Certo? Então, eu deixei as referências aí do trabalho, como eu disse para vocês desde o início, essa questão, eu procuro sempre trazer, assim, bastante próximo, mais próximo da realidade, não, e sair um pouco do campo teórico, né, pura e simplesmente do campo teórico, porque a gente está no dia a dia na sala de aula com as crianças, né, sair um pouco do campo teórico, mas eu preciso citar o campo teórico, os quais respaldam o meu trabalho. Tá bem? Então, é isso, pessoal. Tentei aí cumprir o horário, né, para não também tirar o descanso de vocês, que já tiveram uma jornada, né? Eu acredito que tenha feito aí um apanhado de tudo que a gente discutiu ao longo dos nossos encontros, né, do nosso encontro presencial. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição, vocês podem contatar o Rui, né, Rui? E a gente pode ir conversando, tá bem? Muito obrigada pela participação de vocês aí. Foi muito bom ter estado, foi uma experiência incrível poder ter estado com vocês. Tá bom? Me coloco à disposição do questionamento. Muito obrigado, professora Simone, obrigado a todos os participantes, né? E é isso aí. Maravilha, adorei. Isso. Particularmente Isso também aí. adorei. Tá bom, então. Tchau, pessoal.